O mercado de games deixou de ser apenas entretenimento e passou a ser uma alternativa de negócio. Nos últimos 5 anos, a indústria de games cresceu entre 9% e 15% e movimenta 900 milhões de reais por ano no país. Hoje, mais de 61 milhões de brasileiros têm costume de jogar algum jogo eletrônico, seja no celular, nos videogames ou nos computadores. O estado do Rio é o terceiro maior desenvolvedor de games no país, totalizando 12 empresas que representam 8% do setor. O Rio em Foco Especial Games começa agora. Hoje o nosso programa recebe um dos fundadores da Abra Games, Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais, Carlos Estigarribia. O Big Festival é um dos eventos mais importantes para a indústria de games no país. Em sua terceira edição, reuniu empresários e especialistas no setor com o objetivo de trocar experiências, de apresentar as melhores produções de jogos independentes e de fortalecer o mercado. O evento, que sempre acontece no estado de São Paulo, teve sua primeira edição aqui no Rio esse ano. Vamos ver o que rolou por lá. O Sistema Firjan, junto com a Abra Games, Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais, e os organizadores do Big Festival, trouxeram para a cidade do Rio esse ano uma nova versão de um dos eventos mais importantes de jogos independentes da América Latina. O diretor executivo do Big, Gustavo Steinberg, falou um pouco sobre a importância desse evento para a cidade e os principais desafios do mercado. O Big Festival é a ponta de lança da relação de B2B, né, dos desenvolvedores de jogos com os compradores e distribuidores de jogos. Então, assim, a gente está aqui no Rio de Janeiro pela primeira vez, é um primeiro passo para a gente tentar trazer todo esse movimento que a gente conseguiu fazer nesses 3 anos de Big em São Paulo também para o Rio. É evidente que o Rio é um outro polo estratégico. São Paulo é um polo maior hoje em dia, mas a vocação para a indústria criativa do Rio de Janeiro é muito grande. Para o designer e consultor criativo da Game Whispering, é importante manter a identidade do país na produção dos jogos. The issue is that when you do video games, you start dreaming about the games you played as a kid from Japan, from US, and so most of the developers here, they want to make games that compete in North America and the world. And it's very hard. And I think it's the wrong opportunity, because the opportunity is to make games that cater for this market, the cultural market here. Eu acho que o mercado de games, de uma maneira geral, não só pelo setor audiovisual, ele está sendo enxergado como um segmento expansivo. É um segmento que está chamando muita atenção por causa da sua, digamos assim, do seu potencial econômico. Os jogos já estão aí, vamos ser bem francos, os jogos já estão aí comercialmente no Brasil desde a década de 80, como experimento no mundo inteiro desde a década de 50, mas no Brasil especificamente eles passaram a ganhar mais tração, mais relevância quando começaram a chamar a atenção do ponto de vista econômico. O mercado de audiovisual está enxergando o segmento de jogos como um potencial parceiro, mas ainda um certo corpo estranho, um outro segmento que assim, aí tem potencial, alguns enxergam como uma mina de ouro, mas sejamos novamente francos, é importante ter essa noção de que não é um espaço, um solo fértil que tem que ser bem trabalhado, de maneira inteligente, com um modelo de negócio planejado. Mas que sim, é um espaço, um solo fértil com potencial e que, na verdade, precisa se estabelecer uma ponte de comunicação, porque são 2 linguagens diferentes, ainda que ambos sejam audiovisual, você tem audiovisual, o cinema, o curta-metragem não interativo, e o jogo não deixa de ser audiovisual, mas ele é interativo. Só que, bem ou mal, são linguagens diferentes e eu acho que, pela cultura dos jogos ser mais recente aqui no Brasil, ou ainda não ter ganhado tanta força como o audiovisual tradicional, são universos que ainda precisam se comunicar e, além disso tudo, mais importantemente, entender o potencial dessas parcerias. Foi um eventaço lá na Firjan, né, que aconteceu. Muita gente? Muita gente, a gente fez em 2 dias, superou todas as nossas expectativas. Os desenvolvedores de games do Rio participaram? Muitas empresas do Rio, inclusive a gente fez até um dia antes uma sessão onde 6 estúdios daqui receberam 3 empresários, mentores estrangeiros que viram todos os jogos deles e ficaram dando dicas. Então a gente fez uma sessão extra até
com esse pessoal de mentoria. Qual foi o retorno desses mentores que estão lá fora, estão vendo o que está acontecendo no mercado internacional sobre os jogos que o Rio de Janeiro produz? Eles gostaram muito do que eles viram, eles acham que os jogos ainda não estão prontos para realmente ser um hit, mas eles viram esse potencial e algumas empresas eles querem ver se eles levam elas para fora para ficar um período de 3 a 6 meses lá, fazendo cursos ou dentro das empresas que eles tocam. Das aceleradoras que eles têm. Então, pra gente foi um feedback muito bom. O Arthur Protásio, agora no finalzinho, estava falando dessa relação entre games e audiovisual. Sim. Qual, na sua opinião, é o problema dos games? Porque o BNDES fez um estudo, mostrou o potencial econômico, falou que o Brasil deveria focar na questão dos jogos de celulares, porque eram mais fáceis até por conta das questões tributárias, de se apoiar nisso. Mas a gente vê uma série de iniciativas em várias pastas, né? Quer dizer, hoje quem cuida de games é o Ministério da Cultura, de Brasília. E aí, para baixo, algumas secretarias vão ciência e tecnologia, educação, acabam trabalhando também com esse setor. Qual o problema dos games para que a gente possa pensar assim numa decolagem? Bom, tem esse problema que tem muitos pais, né, no game. Você pode ver games como parte de escultura, ciência e tecnologia, sabe, outras pastas, mas acaba que como ele nasceu fora de todas essas pastas existentes, todo mundo quer saber mais o que é, mas tem meio medo ainda de colocar efetivamente grana nisso. Então, tem muitos pais que ficam vendo ali, mas não tem ninguém que realmente banca, né? Isso é um fator, mas, por outro lado, faz com que todos esses nossos empresários acabam que eles se virem bem. Então, é uma indústria que hoje ela vive muito do esforço dos próprios empresários. Não tem, a gente tem alguns incentivos, mas são muito poucos. Mas o que falta, a gente vendo, essa é uma pergunta que pode durar, acho que o programa inteiro, né? Mas do que eu vejo, e pensando o Rio, né? Eu acho que aqui a gente tem algumas oportunidades muito boas. Uma nos jogos sendo feitos junto com séries de TV, filmes, coproduções, tá? Outra coisa que a gente vê muito forte aqui são jogos educativos, que também é uma vertente que está vindo aí, muito grande, e a gente tem algumas leis hoje que já pedem que esse conteúdo físico de um livro já tenha esse componente mais interativo, então o jogo, isso cabe bem para isso. Então, essas são duas oportunidades que eu vejo que a gente está deixando isso passar, quicar essa bola, e que pode ser meio que um gancho para que as empresas elas comecem a fazer esse tipo de jogo, jogos educativos, jogos com séries de TV, elas se capitalizem, treinem, né, consigam fazer títulos e depois cheguem a fazer o título próprio, que é o sonho do mercado, mas a gente ainda está um pouco longe disso. A gente vai tratar dos jogos sérios, os Serious Games, no próximo bloco. Não saia daí, Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. O Rio em Foco recebe hoje Carlos Estigarribia. Jogo também é coisa séria. Voltados para educação e treinamento, os chamados Serious Games são um grande mercado. Provavelmente você ou alguém que você conheça deve ter um celular, algum aplicativo que ensine, por exemplo, a falar alguma língua estrangeira, como o inglês, ou algum jogo de raciocínio lógico. Vamos entender um pouco mais sobre esse conceito. Falando um pouco sobre os Serious Games, eu preciso começar fazendo uma reflexão crítica sobre a própria expressão Serious Games, ou games sérios, como se diz, né? Porque afinal, o que é sério é o propósito do jogo, e não o jogo em si. Naturalmente, o jogo tem que ser divertido, senão não funciona. Mas o que as pessoas querem dizer com isso são jogos que têm um objetivo além do entretenimento, além de só jogar. Então, normalmente, são jogos de aprendizagem. Existe uma onda, uma linha que está ganhando muita força agora, do qual eu sou muito adepto, que são os jogos de impacto social, que quer dizer, não é só aprender sobre um tema específico, mas é te levar a refletir sobre esse tema, levar a construir realmente um pensamento crítico sobre aquilo, né? Sensibilização, e até os advergames também fazem parte dessa categoria de jogos com propósitos sérios. Eu posso dar um exemplo de um jogo que a gente desenvolveu, que o meu estúdio desenvolveu para a Fundação Volkswagen, sobre educação para o trânsito. Então, é um assunto difícil, é um assunto que é chato de ser abordado na sala de aula,
as temáticas em torno disso estão muito ligadas a um tipo de problema que o jovem não quer tocar no assunto, quer dizer, correr, adrenalina, beber e dirigir, assunto difícil de levar para a sala de aula. Então a gente, por meio de um game, cria o contexto para falar disso. É um game que não é moralista, é um game no qual você pode fazer o que você quiser. Só que nesse game você vai ver as consequências que cada ato vão gerar para a sua vida. Esse era o filão que a gente falava no bloco anterior dos jogos educativos. No Rio de Janeiro, assim, muitas empresas estão vindo para cá justamente para aproveitar o mercado que a gente tem. Você podia falar mais sobre isso? Exatamente. A gente tem aqui muitas empresas que já fazem jogos educativos para simulação, porque a gente tem várias empresas, né, de petróleo, né, gás, que já usam games como indústria naval também, muito, porque é uma forma de que você treine, né, a pessoa antes que ela pegue por realmente algum daqueles equipamentos caríssimos, ela treina antes e isso com o jogo ela aprende mais rápido. Então existem as teorias aí que eles comprovam isso. Então essa é uma área que por si só existem várias empresas que fazem coisas para essas grandes indústrias aqui do Rio. Essa é uma área e uma segunda área são das empresas que estão fazendo jogos para os programas que o governo tem, por exemplo, do livro didático, que eu estava falando hoje, você tem que ter esse conteúdo fora do livro físico. Então, isso aí abre uma nova linha para que empresas que fazem jogos possam fazer games educativos para as editoras de livros. Então, a gente tem... aqui no Rio, pelo menos, acho que 2 empresas que estão muito fortes nisso, fazendo jogos para grandes editoras, que algumas são aqui do Rio, mas outras não. Então, essa é uma área que vem crescendo muito mesmo. Agora, qual é o poder de compra? Quer dizer, é um mecanismo de desenvolvimento dos games, o uso do poder de compra do Estado para fomentar esse tipo de Nesse caso, segmento? Isso totalmente. O que as empresas fazem hoje é que elas estão vendo que se existe uma verba, né, disponível, agora mesmo teve um dos editais Inovaps lá que eles dão R$100 mil para jogos sérios, educativos. Então você pode, se você tiver já uma ideia, um conceito, apresenta, e eles selecionam, acho que os 100 melhores. Então, as empresas, elas pegam essas verbas para que elas façam esses jogos, mas elas têm que pensar que isso é uma coisa que não vai ter para sempre. Então, assim, o que elas fazem hoje é que elas estão vendo que para os próximos 2 ou 3 anos vai ter um fluxo de verba aí, de incentivo, mas elas estão pensando já daqui a 5 anos, ela vai ter que conseguir fazer algum jogo, talvez, já para o público final. Para que o pai compre, para que o filho compre, porque aí sim ela vai ter um modelo de receita que dure, mas por enquanto acho que é uma boa forma, né? Aproveitar que tem essas verbas, é necessário, e você usa para capitalizar para sua empresa. Né? Para começar, né? Para começar. Agora, em termos de capacitação, qual é o perfil hoje dos empresários que estão nessa área dos games? Isso, capacitação. Esse é um problema sério que a gente tem. Assim, a gente tem muita gente boa da parte técnica, programação, design, música, áudio, isso tudo a gente tem. Isso até foi um feedback que o pessoal que veio de fora falou, poxa, vocês têm ótimos artistas, assim, vendo os jogos, são todos lindos, mas o que falta aqui, isso é uma coisa que a gente vê, são 3 tipos de pessoas e profissionais, né? Um é o cara que é o game designer, quer dizer, o cara que pensa o jogo, as fases. Isso é uma coisa que a gente, até por não ter uma cultura muito grande de jogos há muito tempo, ainda não deu tempo de ter tanta gente boa nisso. Então isso falta no mercado. Falta gente com experiência de produzir esse jogo, digamos assim, saber que para projeto tal eu preciso ter 5 caras de arte, 10 de som, programação, e que o projeto vai durar X meses e depois esse time pausa e começa outro. Essa é uma expertise que a gente ainda não tem muito e é business, é negócios. Isso é uma coisa que falta muito. A gente vê as empresas, elas se juntam, as pessoas vão lá, fazem os jogos, mas não sabem qual que é o público-alvo ou como é que vende isso depois. Então, esses são os 3 tipos de profissionais que eu sinto falta. A gente, quando
que na verdade vão fazer essa narrativa da história, como é que você vai contar a história, é um pouco Exatamente. o que falta também para desenvolver mais o crowdfunding, que é o financiamento coletivo, que também a gente fala desses segmentos, né? A pessoa entender começo, meio e fim da história. O crowdfunding, por exemplo, agora tem várias empresas daqui que estão fazendo esses projetos e lançam depois. Olha, eu preciso de 100 mil para completar o jogo. Só que elas chegam lá sem ter feito essa campanha prévia, sem ter criado base de usuários para o jogo dele, antes de que ele lance a campanha. E ele chega lá, lança e acha que magicamente todo mundo vai querer, né, comprar, colocar algum dinheiro ali. Então isso prova que eles não estão pensando isso como um business. Ele fez o jogo, legal, lançou lá e depois reza para que todo mundo conheça o jogo. Então falta essa visão de business e de provar que se ele captou 100 mil, que essa grana dá para que ele complete o jogo. Porque por várias vezes ele vai, capta, e o jogo fica pendente. No meio do caminho. Fica pela metade. Então falta esse skill de saber o quanto que dura esse projeto. E isso a gente tem que ver se isso traz de fora, com nesses intercâmbios e ações como a do Big Festival. A do Big, por exemplo. Ou a gente pode fazer de duas formas. Uma é trazer isso para cá, como foi feito no Big, e a gente pensa em fazer isso mais vezes, tá? E mandar empresas daqui isso para fora. Lá fora existem várias aceleradoras de jogos, e aí se a gente manda uma dessas empresas daqui isso para lá, eles ficam 6 meses, por exemplo, vão ter acesso a muita gente que trabalha com isso já há séculos, e na volta elas trazem tudo que elas viram lá, isso para cá. Então a gente está tentando ver essas duas formas, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O nosso programa tem um espaço especial para você tirar suas dúvidas. E para participar, basta enviar suas perguntas para o e-mail rioinfocorj@gmail.com ou acesse a nossa página no Facebook e fique por dentro do nosso próximo assunto. Eu tenho uma pergunta aqui, Carlos, do Felipe Machado. E ele queria saber se a produção de jogos no Brasil ainda é muito influenciada pela indústria internacional ou se ela já possui uma identidade, que foi o que o nosso entrevistado falou lá no primeiro bloco. Olha, a gente ainda não tem uma identidade muito forte, mas em vários outros países também não. Assim, é uma indústria que você pode produzir aqui, mas pensando no mercado de fora, né? Então, assim, mas o que a gente nota por exemplo, são que alguns jogos daqui, eles pegam muito pelo ritmo, música. Por vários jogos que eu estava vendo, eles têm a parte de som, de trilha muito forte. Eu acho que então tem um pouco a ver, assim, das coisas. Mas a gente ainda não tem uma linguagem que você fala, esse jogo, com certeza, ele foi feito aqui no Brasil. Agora, você tem algum exemplo de algum jogo que, por ter uma identidade brasileira, tenha feito sucesso no exterior? Tem esse caminho inverso para mostrar? Não, mas aí você cai num outro ponto, que eu acho que assim, a gente aqui dentro tem um mercado muito grande que se alguém conseguir fazer um jogo que fale com o que o público brasileiro quer, pensa, esse jogo possivelmente vai ser um hit aqui no Brasil. Que aí cai com o que eles estavam falando. A gente não precisa tentar fazer A gente tem várias marcas, vários IPs, né, as propriedades intelectuais daqui que a gente não usa. Então, acho que a gente primeiro tinha que fazer sucesso aqui, porque é um mercado grande, e todos os gringos vêm aqui e vendem jogos. Então, a gente já, assim, então acho que o que falta primeiro é a gente olhar um pouquinho mais para dentro até, né? E conhecer o perfil do nosso consumidor, né? Exatamente. No evento da Firjan, dos 5 finalistas, 4 eram estrangeiros e 1 era brasileiro. Teve um concurso no Big, né? No Big. Ao que se deve essa diferença? É uma pergunta do Fábio Ribeiro. Bom, primeiro assim, a gente ficou feliz porque nas outras 2 edições, todos os jogos foram de fora. Então foi a primeira vez que teve um jogo brasileiro. Então isso pra gente já foi legal ter isso, tá? Eu não fiz parte do júri, tá? Mas a gente sabe que eles julgam, por exemplo, critérios de temas, jogos que têm
gameplay novo e tudo mais. Por exemplo, um dos jogos finalistas gringos, ele falava de guerra, era um jogo de guerra, mas não era jogo de tiro que você entra ali e tem que matar todo mundo. Era do ponto de vista de um civil na guerra. Então o cara, ele basicamente foge da guerra, só que não consegue. Então foi uma coisa que você fala assim, caramba, esses caras estão pegando um tema e transformando em outra coisa, tá? E no caso do jogo que foi feito aqui, que é do Fernando, primeiro assim, foi um jogo que ele fez tudo, quer dizer, é case até de um cara que foi e fez o jogo todo. Geralmente as pessoas param no meio ou fazem uma demo. Não, ele fez o jogo todo. Um jogo que pode ser jogado com aqueles óculos novos que estão vindo agora, vários óculos de 3D. Realidade, né, virtual. Então, assim, eu acho que até por conta disso ele conseguiu fazer um jogo do zero, isso completou, fez com uma mecânica de jogo nova. E aí, por isso, deve ter sido um dos 5. Agora, a gente tem um perfil dentro das pessoas que estão nesse mercado que é de trabalhar sozinho ainda também, né? Não tem essa visão de equipe, de quais são todas as partes envolvidas para construir um jogo para concorrer, né? Exatamente. O que acontece muito ou o cara faz ele sozinho, ou ele junta 1 mais 2 ou 3 e vão fazendo part-time enquanto dá e tudo mais. O que falta é realmente as pessoas verem, pô, mas eu quero fazer esse tipo de jogo. Quanto tempo que eu acho que eu levo isso? Planilha isso, pesquisa um pouco mais, tenta ir num dos eventos fora para conhecer, ou conversa com essas empresas que a gente traz para ter ideia do quanto tempo leva mesmo para fazer e ver que sozinho é muito complicado. Nesse caso ele fez, conseguiu, mas para vários outros estilos de jogos é completamente... assim, você não consegue fazer sozinho, né? Agora, o Rio de Janeiro está em 3º lugar no ranking dos estados que tem um mercado grande, né, de games ou potencial. O primeiro é São Paulo, depois vem Santa Catarina, não é isso? Não, acho que é Porto Alegre. É Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul e depois do Rio. Porque tem uma política focada nisso, de atração de empresas e instalação local. Qual o diferencial, na sua opinião, do Rio de Janeiro? Em que espaço a gente pode, de fato, crescer e até galgar outras colocações aí? Bom, o que eu acho que aqui a gente tem tudo para dar certo é exatamente nessa fusão da produção de cinema, TV, isso com games. A gente tem várias produtoras aqui que elas já estão querendo fazer jogos como uma forma de que a série dele, depois que terminou, ela ainda ganha, um tempo, né, extra até começar a próxima temporada. Então, assim, eu vejo aqui no Rio, uma das coisas que eu sempre fico vendo a gente tem que fazer com que o pessoal de cinema, TV, fale mais com o pessoal que faz jogos para criar produtos novos. Em termos de editais, a Ancine também já vem trabalhando isso, quer dizer, abrindo espaço... Mas ainda tem um problema de verba, de que você não pode usar essa verba para games. Aí cai naquele problema de, todo mundo quer ter games dentro, mas ainda falta algum fine tuning ali para dizer que, ok, eu posso captar X e eu dedico tanto para o filme ou para a série e tanto para o jogo. Isso é uma coisa que eu acredito que até o próximo ano a gente consiga mudar, mas ainda falta. Agora, a gente está nesse ponto da multiplataforma, né? Também que é a visão que o audiovisual vem trazendo, que você pode transformar, quer dizer, um filme não é só um filme que passa no cinema, ele pode passar em várias outras plataformas e aí o games também é uma parte disso. Agora, como é que a gente forma esses alunos, né, esses profissionais que vão atuar nesse setor? Vão vir, na sua opinião, do audiovisual, vão vir da parte toda de computação? Onde está esse mercado aí? Para quem está buscando uma oportunidade, por exemplo. Não, você vê, várias pessoas que trabalham com jogos vêm de áreas não técnicas, né? Então não é só uma coisa de, você tem que ter feito uma faculdade técnica ou de artes. Acho que games é legal, é uma coisa que ele puxa de várias disciplinas, né? Diferentes, psicologia, você tem que entender como fazer com que aquele jogo mexa, né? Com que a pessoa queira jogar mais e tudo. Assim, a gente tem várias faculdades, universidades, cursos muito bons aqui no Rio. Então, acho assim, dessas
disciplinas mais básicas para criar jogo, a gente tem. Isso eu não vejo problema. E para finalizar, assim, já caminhando aí para as alternativas e a visão a respeito do que a gente faz para estimular, na sua opinião, como é que o Rio de Janeiro poderia, de fato, pegar essa oportunidade na mão e fazer acontecer no caso dos games? Olha, o que eu acho que falta mesmo é a gente ter algum órgão, entidade de games que fazer uma espécie de uma, digamos, aceleradora de games, entendeu? Acho que porque isso é um projeto que vai levar 5 anos, 10 anos. Então, é uma coisa que precisa ter um start público ali, mas pensar. Então, vamos pensar em formar 20 empresas de jogos para daqui a 5 anos elas estarem tendo títulos top e pensar em várias áreas. Você diz como o Startup Rio, na verdade, faz com as startups ou algo... Tipo um Startup Rio, mas só para jogos e dentro de jogos você abre para... uma parte de jogos autorais, uma parte de jogos educacionais e uma parte de serviços para empresas de jogos, que é uma terceira área que pode gerar receita rápido. Se você tem um time bom de arte, eu posso fazer com que esse time produza para empresas de fora. Então eu penso que o que falta é realmente falar, então tá, vamos ter um local aqui, onde a gente vai pegar 20 empresas, digamos, 5 já no estágio mais avançado, 5 médias e 10 que estão ainda começando, fazer um plano de 5 anos, 10 anos e tocar. Mas precisa sim ter um investimento público no começo até que isso vire, né? Então isso que eu acho que falta, assim, na minha opinião. Essa é uma das sugestões e a ideia é que a gente comece a falar também mais sobre games, né? E veja essas oportunidades. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Carlos, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail rioemfoco@rj.gmail.com. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. E antes da gente finalizar, conheça agora o único brasileiro que concorreu na categoria de melhor jogo do BIC e até a próxima. Tricker, Os Óculos Perdidos. Foi desenvolvido pelo designer de jogos Fernando Paulo, de Santa Catarina. O jogo é uma aventura em primeira pessoa e o objetivo principal é achar um par de óculos para resolver enigmas e avançar as fases. Antes de eu ter feito design de jogos, eu tinha feito um ano de sistema de informação, então eu já tinha noção de lógica de programação. Depois do curso de design de jogos, eu fui mais para a parte de modelagem 3D, que é uma parte visual, artística. Aí ano passado, mais ou menos em abril, eu pensei, vou criar o jogo, porque eu não tinha um jogo comercial publicado. Aí eu tinha um portfólio, assim, então, onde eu moro em Brusque, Santa Catarina, que o desenvolvimento de jogos lá é inexistente, não tem nenhuma empresa, então eu teria que me mudar para Florianópolis, mais perto talvez do Blumenau, mas mesmo assim, Porto Alegre, Curitiba. Aí então eu comecei a fazer esse jogo sozinho. Demorou mais ou menos um ano. Quando eu terminei, eu fiz um envio pro Big mesmo, antes mesmo de publicar o jogo, que agora já está publicado.